Tiro na perna. O vídeo de hoje é sobre ficção. A ficção que algumas pessoas têm de que o policial tem a autonomia e a capacidade de decidir em qual parte do corpo o tiro vai acertar. A verdade é que um tiro disparado por uma arma de fogo, ele passou de 5 metros, dificilmente você vai ter alguma precisão no alvo. Se ele estiver em movimento, pior ainda. Para poder reforçar o que eu estou dizendo, vamos perguntar para um especialista que vai participar do nosso vídeo hoje. Olá pessoal, Eduardo Afonso aqui. Atualmente estou como policial militar do estado do Espírito Santo. Estou aqui do lado do instrutor Polonini. Também sou CAC e viemos falar aqui de um assunto polêmico, que é o tiro em movimento. Muitas pessoas falam aí, às vezes, atirar na perna, atirar no braço. E eu estou aqui com o Polonini para falar um pouco sobre esse assunto. Fala galera, beleza? Veja bem, o tiro em movimento é algo que quando você para atirar em um alvo fixo, parado, você pode ter 100% de acerto. Um tiro em movimento, ponto A para o ponto B, esse índice de acerto pode chegar a 7%, ou seja, é sorte. Não tem como você falar que você vai acertar exatamente aonde você quer, porque o alvo ele se movimenta de cima para baixo e na horizontal. Galera, 7% do índice de acerto, não tem como o policial militar ou o agente de segurança falar, eu vou acertar na perna. Não tem como. Beleza, galera? Isso é quase impossível. E o tiro em cima de uma moto? Perseguição? Mais um agravante. Por quê? Quando você, além do alvo estar em movimento, você também está em movimento, ainda tem a alteração, e a alteração vertical e horizontal, cara, é impossível você falar que você tem um índice de acerto aí acima, impossível, de 5%. A não ser que haja um treino muito específico e, meu irmão, Deus queira que o cara acerte, mas fora isso... Tem que ser um MacGyver, né? Só um MacGyver, só filme, tá? MacGyver. Isso aí é só pra filme. Esse negócio de atirar na perna, atirar no braço... Atirar na perna não existe isso, entendeu? Até porque para você cessar uma injusta agressão, você não vai mirar braço e perna, você vai mirar tronco, porque é onde você consegue focar um ponto fixo no alvo. Você tem um ponto fixo. Qual é o ponto fixo? Tronco. Você não vai mirar a cabeça, a perna, não. Você mira o tronco, é onde o seu nível de visão te joga. Isso é fato. Pois é, pessoal. Aí, ó, as palavras de um especialista aí do tiro, né? Instrutor Polonini, aqui do Espírito Santo, Vila Velha. Um abraço, galera. Tamo junto aí. Valeu. O alvo de treinamento que é usado na Polícia Militar, ele nem tem perna. É exatamente esse alvo, que eu já mostrei no vídeo anterior. E recentemente você deve ter visto um caso de grande repercussão que aconteceu na cidade de Serra, em que uma ocorrência, uma pessoa tentou furar uma blitz, insistir, e segundo a informação recebida oficialmente até agora, essa pessoa tentou jogar a moto em cima dos policiais que estavam trabalhando. Não tinha como dar certo. O mais surpreendente é que nessas zonas de alto risco, o traficante diz para a pessoa fazer isso, fazer aquilo, inclusive andar sem capacete, e ela não está nem um pouco preocupada com a segurança dela na hora de decidir simplesmente tirar o capacete para cumprir o que o traficante está mandando. Mas quando a polícia militar dá uma ordem de parada, a pessoa tem um pouco de dificuldade em decidir, o que eu vou fazer? Eu paro a moto ou eu atropelo os policiais que estão trabalhando? E é claro que o policial não tinha muitas alternativas. Ele tinha que escolher entre a própria vida ficar em risco ou defender a vida. Não só dele, como a dos próprios colegas. Infelizmente, o método que o policial tinha para usar naquele momento era uma arma de fogo. Inclusive, a arma de fogo, muitas pessoas ficam escandalizadas quando o policial usa, mas aquilo não tá para enfeitar a cintura dele. A arma de fogo é para ser usada em caso que é necessário. E a própria lei brasileira tem uma previsão muito específica de que essa arma deve, pode e vai ser usada quando for conveniente, quando for necessário o policial. Não só para prestar socorro à própria vida, como também a de terceiros. As pessoas precisam entender que veículos automotores também podem ser usados como arma. Então, quando o policial tem um veículo automotor vindo em sua direção ou na de seu parceiro e precisa usar a arma para defender a sua vida ou a de outro, ele está cumprindo a lei. E para você acertar um alvo parado é uma dificuldade imensa. Se você já teve a oportunidade de ir a um clube de tiro, você já deve ter uma noção de como isso funciona. Se você não teve, eu recomendo que vá, para você ter um pouco mais de conhecimento sobre a realidade. Nos clubes de tiro, quase sempre, você vai ter a oportunidade de atirar apenas em alvos parados. E você vai ver que a mais de 5 metros, 5 metros não é muita coisa, é quase 2 vezes a minha altura, um pouco mais só. Então, é simplesmente
Surpreendente que as pessoas não tenham a mínima noção necessária de como é difícil acertar um alvo parado. Agora imagina em movimento. Um alvo em movimento e numa moto, na velocidade de uma moto, é totalmente impossível, mesmo para a mais sinistra das miras que um ser humano é capaz de fazer, acertar com precisão. Por exemplo, por que não atirou na perna? Tiro na perna é ficção. Você só vê isso em obra de Hollywood. Não existe. Mas o policial fulano de tal, em 1972, acertou na perna do cara. Que ótimo, deu certo, aconteceu. Mas aquele mesmo tiro, por uma questão matemática, se tivesse mudado 0,001% do ângulo, não teria acertado no mesmo lugar. E por que eu digo que o policial não tinha alternativas ali? Bem, ele não era o Homem-Aranha. E também não era o Neo do Matrix. Duvida do que eu estou falando? Existem casos em que já aconteceu de o policial pensar 2 vezes antes de atirar e acontecer o pior. O soldado da Polícia Militar de 29 anos está internado neste hospital particular em Vitória. Ele foi atropelado ontem à noite neste trecho da Avenida Maruípe, no bairro Itararé. O policial participava de uma blitz de trânsito e teria dado ordem para que o veículo parasse, mas o condutor fez o contrário e acelerou o veículo. Ele acabou atropelando o policial militar e em seguida fugiu aqui do local em alta velocidade. Às vezes o policial pode ter dúvida de que aquela pessoa que está fazendo alguma manobra perigosa com o carro possa não ser um criminoso, mas talvez uma pessoa que está numa emergência, uma grávida ou alguém passando mal, talvez um idoso, alguém que dormiu no volante. E não é uma questão de covardia quando o policial não atira. Talvez seja uma questão de leitura de ambiente que só quem estava na ocorrência entende. Mas da mesma forma, quando o policial atira, só quem está na ocorrência sabe o que realmente aconteceu. E segundo as informações que a gente pode ver sendo divulgadas pela própria mídia, que nunca gostou muito de polícia, acontece que os populares impediram o socorro do cara. O irmão da vítima também foi atingido pelas balas de borracha. No caso dele, foram 7 tiros em todo o corpo. Ele disse que os policiais tentaram retirar o corpo do irmão dele do local. Esse é o trabalho da Polícia Civil, de retirar o corpo do lugar. Então eu não quis deixar, eles foram e me alvejaram 7 vezes com tiro de borracha. Aqui tá as marcas. Nero, mas o cara morreu na hora. Não tem como você dizer isso, a não ser que você seja um médico legista que esteve lá. Até que o cara seja levado, examinado e identificado o óbito por um médico, era possível que aquele cara ainda estivesse vivo. Existem casos dos mais impressionantes possíveis. Aquele MC recentemente, que pulou do 1000º andar, deu um mergulho no asfalto e a cabeça explodiu, permaneceu vivo por algum tempo. Talvez se tivesse sido socorrido até tivesse sobrevivido. Com sequelas provavelmente, mas teria sobrevivido. Esse caso, por exemplo, a gente viu na mídia sendo divulgado o irmão do cara que morreu, dizendo que impediu os policiais de prestar socorro. Da visão dele, só a Polícia Civil poderia mexer no corpo. A não ser que ele seja formado em medicina, ele não tem a habilitação para dizer que aquilo era um corpo e não uma pessoa ferida. Os policiais poderiam criar uma situação de forçar o socorro daquela pessoa que levou aquele disparo de arma de fogo, mas a consequência seria que talvez precisasse atirar com arma de fogo em muitas outras pessoas que tentavam impedir que isso fosse feito. E sinceramente, cá entre nós, olha só esse pagode popular e vê se ele parece em alguma coisa com uma manifestação de pessoas indignadas com uma morte injusta de um inocente. Isso eu tô pegando pesado. E por incrível que pareça, até a mídia tem se contido na hora de fazer afirmações. Vejam que ela não chama o indivíduo de vítima, chama de morador, que é um termo muito mais neutro. Não chama o policial de criminoso, de pessoa que atirou, de autor do crime. Ela quase sempre chama de PM ou policial.
Então, se até a mídia está tomando um tom mais ameno, mais conservador em relação a isso, já é um grande indicativo de como a gente deveria estar vendo essa situação. Agradeço você que assistiu esse vídeo. Peço para que você compartilhe com mais pessoas que precisam saber que tiro na perna é ficção e que você aguarde o próximo. Tamo junto!